E aí, cara, chega aí que a gente vai falar sobre Tremembé. Você já viu no título e na capa que a gente vai abordar séries que vangloriam o trabalho dos criminosos. São documentários estranhos que reforçam a coisa do crime, na minha opinião. Eu não assisti, mas eu vi a repercussão e aqui vai a opinião de um leigo. Na minha opinião, quando você faz uma série e permite que esse assunto tome o debate público, você meio que cria um reforço positivo pra gente, para quem comete crime, indiretamente. Vamos supor que no Brasil as principais produções de filmes são focadas em tragédias, entende? Então você cria um desincentivo à cultura criar obras originais que não sejam biografias. A minha lanterna acabou a energia. E é isso mesmo. Aí, quando não tem um incentivo das leis, do governo, de ninguém para criar obras originais, tipo músicas originais, vamos falar da rapaziada que curte falar de morte, curte filme de terror com uma pegada mais realista, né? Tem muita gente que curte isso, não tem problema. Mas no Brasil a gente tem um abismo de criação de coisas originais. Até que no meu conteúdo, que é muito ruim, existe esse abismo é visível, né? Por exemplo, a gente está acostumado a criar coisas que deram certo. A música segue esse padrão, o funk, o pagode está seguindo esse padrão, o rock teve uma baixa por causa disso, o rock sempre foi original. Charlie Brown era original, óbvio que bebeu de fontes do passado, né? A gente pega, se inspira e cria uma coisa nova. Mas no Brasil hoje em dia, principalmente a criação de conteúdo, o React é a maior prova disso. A gente criar conteúdo baseado em outro conteúdo, não pegar aquele conteúdo, fazer um brainstorm ali, tirar algo novo. E é isso que me brilha os olhos. Quando existiu a possibilidade de eu começar esse canal, a possibilidade de eu criar algo, uma ideia que ninguém nunca pensou, foi o que me despertou. Então eu tô tentando fazer isso aqui, sem muita edição, para me praticar, né? Eu tenho esse final de ano para praticar, então vamos lá. Essa série Tremembé é muito ruim você pegar uma série, um nome de alguma coisa que tem o nome da cadeia e vai abordar os principais assassinatos, sabe? É uma bad vibes, é como se, vamos supor que a gente faça uma série sobre o Comando Vermelho. Cara, é triste você saber que o que vai valer a pena é algo errado aqui no Brasil. Aí você tem aquela mentira que contaram sobre o Christian Cravinhos, na verdade ele achou ruim, né? Aí você pensa, não, um ex-detento, ele tem rede social e tem seguidores. Como assim? Sabe? Você não cria um desincentivo às pessoas não seguir um cara que cometeu crimes insanos. Aí tem Suzane von Richthofen, é uma celebridade, né? O nome dela, o goleiro Bruno. Como que essas pessoas estão livres, sabe? Você cria uma sensação que cometer crime não é tão grave assim. Aí tem o Manico do Parque, pessoas mandando carta pra ele. Tem aquele Jeff Dahmer, que é um... Aí você coloca... Pior, você coloca um ator famoso que faz um galã. Falei errado. Um galã que faz o papel do cara, o cara bonito. Aí as mulheres gostam do galã e vão começar a relativizar o crime dele. Entende? Como que é grave isso? A gente tinha um valor intrínseco nas obras que eram ficção. Sei lá, Nárnia. Você quer a coisa mais legal de você entrar num guarda-roupa e sair no outro universo? Olha essa ideia. Olha a genialidade dessa ideia. Mágico de Oz. Você cria alegorias, você cria contos lúdicos que mexem com a sua imaginação. Aí você cria um incentivo para as crianças imaginarem um futuro diferente. Entendeu? Você cria um incentivo. Agora aqui no Brasil a gente tem a dificuldade de imaginar. Eu vi o MBL entrevistando uma senhora lá no Pará e ela tinha dificuldade de imaginar algo diferente da realidade dela. Então, falando de política, né? Não tem um incentivo na cultura
para você criar obras diferentes, não tem incentivo na educação para você, sei lá, desenhar ou imaginar um projeto que não exista no mundo, algo literalmente original. E a gente fica preso. Por exemplo, se eu não faço react no meu canal, eu não vou bombar. Então, a tendência é eu começar a fazer react. Então, eu estou tentando criar aqui uma geração, né? Tentar revolucionar esse conteúdo, o meu próprio conteúdo, em algo original. Que seja eu falando com a câmera, que seja eu criando ideias do zero e tentando chegar numa premissa inovadora que tenha mais humor, um bom senso de humor, uma crítica que ninguém pensou. Falar do governo da nota de 200. O governo tem 20 anos, 25 anos que o PT governa, 3, 4 mandatos do Lula, e ele não fez as coisas que precisava fazer. Eu vi uma crítica do cara do MST falando que o MST é um programa para dar terra para quem não tem terra. E esse movimento luta por terra há 20 anos. E o governo é petista há 20 anos. Eles vão dizer, por que eles não dão a terra pra eles sem questão do poder? O Boulos agora é ministro. Tipo assim, são coisas que fazem a gente pensar, cara, como é que existe esse movimento até hoje se eles lutam há 20 anos e quem tá no poder não deu as terras que eles estão lutando? Então, claramente é uma massa de manobra. Não só da direita, da esquerda, como a direita do Bolsonaro também. Então a gente tá perdido em relação à direita e esquerda no Brasil. E aí a nota de 200, o Bolsonaro, no governo Bolsonaro que criou. Mas eu não culpo o Bolsonaro por ter criado a nota de 200. Isso é um reflexo da má gestão e da falta de valorização da moeda. A falta de valorização. A desvalorização. Porque uma nota grande, eu estava pesquisando, que uma nota grande é criada por causa da inflação. Para você imprimir mais dinheiro com menos custo. Uma nota de 200 custa metade do preço. Não, ela custa o mesmo preço para ser imprimida do que uma nota de 100. E ela vale 2 vezes mais. Então ela movimenta a economia com mais eficiência. E ela denota um problema grave na economia, que é a inflação. Que só se produz notas de alto valor quando a economia está em ruínas. Para tentar salvar essa transação de altos valores. Aumentando inclusive várias fraudes, porque agora compensa você falsificar uma nota de 200. Compensa muito mais do que falsificar uma nota de 100. Porque você vai ter o dobro de dinheiro. Se você falsificar 5, você leva 1.000, entendeu? Então aumenta o mercado de falsificação. Eu tava vendo um filme, falando de cultura, né, de filme, de roubo e tal, Entre Altos e Baixos, eu acho, que chama, com o Denzel Washington, um filme de um produtor musical, que é a minha área, né, eu sempre estive ligado à música. E o filho desse cara é sequestrado. Por engano, na verdade. Eles sequestram o filho do motorista, que eles eram amigos. O filho do produtor e o filho do motorista do produtor. Eles sequestram o filho do motorista do produtor por engano, que era para ter sido sequestrado, o filho do produtor para poder pedir um resgate milionário. E o cara que vai pedir o resgate, ele é categórico, ele pede notas em francos suíços, que tem uma nota de 1.000 francos suíços. Justamente a Suíça, um país onde tem essa cultura de lavagem de dinheiro, né, de bancos, de paraísos fiscais. Então, lá, eles criaram a nota de 1.000 justamente para esse propósito, para facilitar a movimentação de dinheiro. Se eu for carregar uma mala de notas de 1.000, é muito mais fácil do que eu carregar uma mala de notas de 100. Então, e o cara pediu em notas de 1.000, a polícia foi investigar e notou. Justamente para ele poder carregar numa mão só, numa mochila. Em vez de carregar aquele monte de sacola de dinheiro para chamar a atenção. E aí eu fiquei parando pra pensar. Eu pensei nessa nota de 200. Então meu raciocínio tá basicamente certo. Eu pesquisei minha ideia original. Aí eu tenho orgulho de ter tido essa ideia. Ao mesmo tempo que, vamos parar para pensar, os grandes produtores de conteúdo, eles pegam conteúdos e reagem aos conteúdos, eles não criam conteúdos. O Peter Jordan tá reagindo. Ele não só cria, ele cria e reage, porque a internet, o algoritmo, se transformou nessa reciclagem de conteúdo.
E eu comecei a reciclar conteúdo agora também. E os números estão aumentando. E, tipo assim, tá chegando vários comentários sobre um vídeo que eu reciclei do Sargento Castro. E começa a incentivar. Isso começa a me incentivar indiretamente a produzir mais conteúdo reciclado e não produzir conteúdo original. Eu tenho que me segurar para não produzir só conteúdo reciclado e tentar, pelo menos, colocar minha identidade na edição e colocar meu comentário lá no final para não ficar tão refém dessa bolha de conteúdo, dessa revolução dos conteúdos reagidos, roubados e reciclados. Então eu fico em dúvida sempre. Enquanto a gente não atinge números relevantes e começa a ter um público, você fica na dúvida para sempre. Mas a sensação que quando você idolatra um criminoso, você cria lá Suzane von Richthofen, aí ela ganha um namorado na cadeia. Aí você fala, caramba, mano, eu não tenho uma namorada aqui. A Suzane von Richthofen matou os pais, foi pra cadeia e existe a possibilidade dela namorar e ter filho na cadeia. Aí você fica, não dá certo isso, mano. Aí o cara lá vai bancar ela porque ele é rico. Como que o cara tá rico na cadeia bancando a Suzane von Richthofen? Aí você fica, caralho, a Matsunaga lá saiu, esquartejou o marido da Yoki lá e ela sai, ainda tem dinheiro aqui fora. Como é que ela não ficou impedida de mexer com o dinheiro? Eu fico assim, cara, então eu vou roubar alguém, eu vou entrar nesse mercado, eu vou, sabe, se eu ficar preso eu tenho réu primário. Essa é a ideia que todo mundo chega. E os jovens estão sendo seduzidos por essa sensação de injustiça, porque o governo não chega onde eu moro na roça. O governo não chega aqui, os serviços sociais não chegam aqui, a gente tem que lutar mais do que o dobro, a gente tem que acordar 2 horas mais cedo do que quem mora perto dos recursos. E a gente tem que, sabe, se esforçar muito mais. Eu acho que é um pouco injusto. E a tendência é a gente querer burlar o sistema e dar uma despertinho pra cima do sistema. Ao mesmo tempo que a gente sofre com a burocracia, a gente tem essa sensação que a gente só vai vencer na vida se a gente passar a perna em alguém. E é isso que o governo causa na gente. Não compensa ser honesto. E quando a gente vê uma produção artística exaltando isso, a gente tem essa sensação. Eu lembro que o diretor do teatro onde eu fazia aula, ele reclamava que ninguém gosta de teatro. Aí eu entrei pro teatro para ver teatro, eu entrei pro teatro para fazer teatro. Aí eu entendi por que ninguém gosta. Porque é uma cultura seletiva, sabe? As ideias são muito específicas, são clássicos que soam chatos. Parece que teatro é sempre uma oficina, é uma doação, sabe? E não é. É dinheiro, como todos os mercados, e a gente não sabe explorar esses mercados. A arte no Brasil é sempre sucateada nesse sentido de não, cuidado, não pode falar palavrão, é de esquerda e tal. Cara, aí a gente cai nessas narrativas e a gente não entende o quanto... Vou finalizar com o Richard, tentando dar um exemplo da fauna. Os caçadores lá da África queriam caçar elefantes. E os elefantes estavam sendo meio que extintos. Só que o elefante, quando ele entra em contato com o ser humano, ele atrapalha a vida do ser humano. Porque o ser humano planta, tem um pomar, o elefante vem e acaba com o pomar, a manada, né? Então, era conflito. É como se fosse a raposa e o galinheiro. É um conflito. A gente vai ter que extinguir a raposa, ou melhor, a gente vender a carne da raposa. Aí, quando o mercado abrange a raposa, abrange o elefante, o morador começa a cuidar do elefante. Quando a gente vê um elefante, a gente não dá vontade de matar o elefante mais. A gente vai preservar ele porque a carne dele tem valor. E só assim a população de elefante começa a crescer de novo e parar de ser extinguida. Porque eu teria que matar um elefante de madrugada. Teria que matar uma raposa de madrugada. Colocar uma armadilha para o elefante, para a raposa. A partir do momento que a caça do elefante foi liberada, se eu liberasse a caça aqui onde eu moro, alguém viria,
aqui na minha casa, eu ofereceria almoço, ofereceria lanche, esse cara me pagaria uma diária de R$ 500, e eu não mais mataria a raposa, deixaria ele caçar a raposa no meu território. Então a raposa é lucrativa, e esse cara vem uma vez por mês e mata só a raposa adulta. Agora, quando a raposa vira uma praga, eu tenho a obrigação de matar os filhotes para não tornarem adultos, para não matarem as minhas galinhas, entende? Assim funciona com os elefantes. Eu quero exterminar, porque ela está me ameaçando a minha sobrevivência. Então vira rival direto. Agora, quando a gente coloca no mercado, isso foi uma explicação que o Narlock, o biólogo Henrique e o Richard Rasmussen, biólogos e ambientalistas, explicando sobre como funciona a conservação e o manejo das espécies. Eu comecei com Tremembé, fui para governo e terminei em manejo de animais em extinção. Incrível. Terminando mais um Despertando Show bem curto e grosso. São divagações eternas. Eu não vou pedir para você se inscrever, porque você deve saber que isso é importante. Deixar o like também é importante. Se você não tiver gostado, aí você dá um dislike. Mas a gente finaliza aqui mais um episódio. E vamos ir desbravando a internet, fazendo testes. Até dezembro tem para fazer teste. Então vamos aproveitar esse tempo aí da melhor maneira possível. Feliz por você ter ficado até aqui. Se eu conseguir te entreter, né, com essas opiniões divagatórias, é muito legal saber que tem uma pessoa me vendo, pelo menos. Sempre tem uma visualização, não sei de quem que é, mas obrigado. Então, tchau.